Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto em 1 Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto em 1 Minuto de hoje, a gente vai falar sobre uma operação policial, em que, teoricamente, um grupo de suspeitos que teria movimentado 61 bilhões de reais por meio do sistema bancário formal, ou seja, por meio dos bancos tradicionais, em um período de 4 anos, com negócios dito ilícitos pela polícia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal com apoio da Receita Federal Brasileira no dia de ontem, nessa última quinta-feira, dia 22. Intitulada Operação Colossos, a ação tem como objetivo reprimir crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro com criptomoedas e associação criminosa. De acordo com a Polícia Federal, o grupo comete os delitos desde o ano de 2017 até hoje. Ao todo, 170 agentes da Polícia Federal e servidores da Receita cumprem 101 ordens judiciais com expedição pela 6ª Vara Criminal de São Paulo. Entre as ordens estão 2 de prisão preventiva e 37 de busca e apreensão, sendo 22 de pessoas físicas e 15 de pessoas jurídicas. Entre as jurídicas estão 6 exchanges de criptomoedas, cujos nomes não foram revelados, 4 instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, pelo Banco Central Brasileiro, a operar no mercado de câmbio, e 3 escritórios de contabilidade. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens em valores dos investigados, no valor de mais de 1,4 bilhão de reais. Ao mesmo tempo, determinou a 28 exchanges com atuação no Brasil e no exterior o sequestro de criptoativos dos investigados. Matéria completa você consegue ver lá no criptofácil.com, com certeza maiores desdobramentos você também poderá acompanhar por lá ou por aqui. E continuando o Cripto em 1 Minuto de hoje, agora a gente vai falar de mercado internacional. Além do desdobramento, dos desdobramentos, na verdade, da inflação dos Estados Unidos, da piora na crise econômica global e das ameaças de uma possível guerra nuclear envolvendo a Rússia e a Ucrânia, os investidores de Bitcoin têm outro possível problema. Dados da Glassnode mostram que os holders do Bitcoin podem estar perto de vender suas criptomoedas e seus criptoativos. De acordo com os dados da blockchain, 620 mil Bitcoins foram transferidos para as exchanges. As criptomoedas são provenientes de carteiras frias, ou seja, das cold wallets, e de hard wallets, o que mostra uma possível intenção de negociação. Caso esses bitcoins tenham como destino a negociação no mercado aberto, ou seja, a venda de fato, isso poderia ter um efeito forte no mercado. Segundo estimativas, 620 mil bitcoins representam atualmente cerca de 6% de toda a oferta de Bitcoin negociável, ou seja, os Bitcoins que estão disponíveis para venda no mercado. A conta exclui os Bitcoins perdidos, apreendidos pelas autoridades, os Bitcoins das wallets do Satoshi Nakamoto e as criptomoedas presas em canais da Lightning Network. Ou seja, 6% ou um percentual considerável poderia causar algum impacto no preço final. Resta saber se de fato eles estão sendo movidos para venda ou se para alguma outra atividade. E falando ainda de mercado, mas não mais de preço, mas agora de uma empresa em específico, a gigante do entretenimento Twitch anunciou a proibição de transmissões ao vivo envolvendo cassinos de criptomoedas, após vários streamers importantes ameaçarem boicotar a plataforma se nenhuma ação fosse tomada contra esse tipo de conteúdo. Em comunicado, a Twitch anunciou que a partir do passado 18 de outubro não serão mais permitidas transmissões em sites de jogos de azar que não tenham licença dos Estados Unidos ou que não ofereçam proteção suficiente para seus clientes. Segundo a empresa, essas proibições começaram com os cassinos de criptomoedas Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com e Roulette.com. No entanto, espera-se que a medida seja expandida para outros sites semelhantes. Esses tipos de cassinos têm aumentado sua popularidade nos últimos meses devido às possibilidades que oferecem obter retorno mediante os jogos. Atualmente, os criptocassinos são a 7ª categoria mais popular no Twitch, à frente inclusive de jogos como o Fortnite. Vale ressaltar que a Stake.com, que é um dos canais que vão ser proibidos, é patrocinadora de alguns times da Premier League, que para muitos é a maior liga de futebol do mundo. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Rússia. O Banco da Rússia e o Ministério das Finanças do país chegaram a um acordo que permite liquidações transfronteiriças em criptomoedas. De acordo com o relatório da última quinta-feira, dia 22 de setembro, da publicação Commercant, com sede na Rússia, com certeza a pronúncia não é essa, porque eu puxei mais para o inglês e deve ser mais puxado para o russo.
O vice-ministro das Finanças da Rússia, o Alexei Moisev, disse que o departamento do governo concordou, no geral, com o Banco Central sobre uma regra que permitiria aos residentes enviar pagamentos internacionais usando criptomoedas. A mudança da política proposta foi supostamente destinada a permitir que os cidadãos russos acessem carteiras digitais. A política geralmente descreve como adquirir criptomoeda, o que pode ser feito com ela e como ela pode ou não ser compensada em primeiro lugar em acordos transfronteiriços, disse Moisev, de acordo com o relatório. As agências de notícias russas estavam relatando que o Banco Central estava discutindo a questão dos pagamentos com criptomoedas transfronteiriços com funcionários do governo. No entanto, o Banco da Rússia supostamente se opôs a permitir que as exchanges de criptomoedas operassem legalmente e não aceitou criptomoedas como uma moeda legal. Vale ressaltar que esse movimento pró-criptomoeda na Rússia em muito ocorreu após o início das sanções do mundo ocidental para com a Rússia após o início da guerra contra a Ucrânia. Os próximos capítulos você vai poder acompanhar, sem sombra de dúvida, aqui no Cripto Minuto. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo vocês todos aqui novamente na próxima segunda. Valeu e um bom final de semana.